Bom, sem mais delongas, vou chamar ao palco o moderador da próxima sessão. Vai falar sobre soberania digital, a infraestrutura que sustenta a ciência, a inovação e o futuro do Brasil. Chamo ao palco o meu querido amigo Lucas Gomes, da RNP. Seja bem-vindo, Lucas. Boa tarde, gente. Antes de eu me apresentar, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem aonde os dados da instituição realmente moram? E eu não estou falando de prédio, de data center, eu estou falando de quem, de fato, tem o controle sobre elas, sobre esses dados. Aonde que está morando essas informações? Essa é a pergunta que motivou a CAIAC trazer aqui para a gente, na Arena de Colaboração, essa discussão. Vai ser um bate-papo, onde a gente tem alguns slides, mas o importante é trazer essa reflexão. Eu sou o Lucas Gomes, trabalho na Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, e hoje eu estarei com vocês aqui com a CAIAC, fazendo uma mediação. E para a gente seguir, eu convido ao palco o senhor Daniel Maciero, diretor comercial da CAIAC, e a Mônica Costa, especialista para a América Latina em HPC e IA da HPE. E um recadinho especial para quem está aqui nessa sessão. Ao final dela, a gente também vai ter brindes, tá? Então, vai ter um momento aí de vocês receberem brindes ao final dessa sessão conosco. E eu queria começar, de cara perguntando, Daniel, conta para a gente quem é a CAIAC? Boa tarde. Nós somos uma empresa americana, parceira da HPE e NVIDIA no Brasil, e o nosso trabalho é fornecer infraestrutura para diversas instituições públicas de HPC e IA. Então, ou seja, para você ter uma IA soberana, você precisa ter a sua infraestrutura própria na instituição. Então, esse é o nosso trabalho no Brasil, junto com a HPE e a NVIDIA. Opa, direto, né? Ele é sempre assim, gente. Ele responde diretamente. É sempre muito bom conversar com ele, né, Daniel? E então a gente vai perguntar aqui. A gente nesse painel está falando sobre tecnologia, está falando sobre soberania, vários dados, como é que sustenta, quem tem domínio sobre isso. Então a gente vai começar lançando uma pergunta bem mais direta. Quais são os problemas mais comuns que vocês encontram nas instituições de uma forma geral, que vocês atendem, que vocês já viram casos? Quais são os problemas mais comuns? Eu acho que são alguns, né? Assim, um deles, a falta de infraestrutura. Muitas vezes existe o recurso para fazer a aquisição da solução computacional, mas não existe uma infraestrutura local apta a receber essa solução. Também, muitas vezes, a instituição, o pesquisador, o cliente, ele sabe muito bem o que ele precisa executar nesse cluster computacional, por exemplo, voltado a IA, mas falta um suporte para desenhar a arquitetura, para dizer para ele qual seria a máquina ideal para essa solução, para esse problema dele, para esse job que ele precisa rodar no cluster computacional. Então, assim, são alguns problemas, mas esses, eu diria, que são os principais que a gente se depara no dia a dia. E tem uma questão relacionada também à transferência de conhecimento, suporte, quando tem isso também? Sim, porque para você desenhar o projeto começa desenhando a arquitetura dessa solução computacional em função da necessidade do cliente, não é? E alguns pontos são extremamente importantes, porque não é só fornecer isso para a instituição, a gente tem que fazer toda a implementação, a customização, o deployment dessa solução e, principalmente, fazer uma transferência de conhecimento, porque são soluções complexas. Então, repassar para o administrador dessa máquina todo o conhecimento, o know-how da HPE, da NVIDIA nosso, para que ele possa operar isso de forma adequada, né? Isso é uma grande questão em um processo de aquisição de uma solução como essa. Eu já ouvi, para quem estava no palco de negócio, sabe que a CAIAC trabalha muito com parceria, então não é só entregar e largar a solução, né? Exato. Esse é um ponto extremamente importante. E, para isso, você tem que ter pessoas, né? Então, quando nos juntamos com a HPE e NVIDIA, que são grandes companhias mundiais nesse segmento,
a gente tem acesso a engenheiros de HPC, nós conseguimos levar para o nosso cliente aqui no Brasil, trazer para ele soluções da NVIDIA, treinamentos. Muitas vezes o cliente quer, vamos dizer assim, inventar roda, só que a NVIDIA já tem muita coisa pronta. Então, a gente leva todo esse know-how, essa tecnologia, dá o acesso ao cliente a essas soluções para que ele possa ganhar muito tempo. E essa transferência de recurso faz com que ele ganhe muito tempo. É extremamente importante isso, diria que é o ponto principal. Perfeito. E para você, Mônica, quais são os problemas mais comuns aí que você queira trazer para a gente? Bem, eu queria primeiro comentar que, por exemplo, a inteligência artificial é uma parte da computação de alto desempenho, né? Não é uma ciência única que surgiu agora, né? A computação de alto desempenho já se trabalha com essa computação de alto desempenho desde a década de 60, né? Ainda no século passado. E a inteligência artificial é um nichozinho da computação de alto desempenho. Então, de modo geral, o que eu me deparo quando chega para mim uma solicitação, eu sou da empresa HPE, é uma empresa multinacional, Hewlett Packard Enterprise, e quando chega para mim as solicitações de soluções de inteligência artificial, eu identifico dois nichos distintos, não é? Aquelas solicitações que vêm dos departamentos de pessoas de computação de alto desempenho das universidades, centros de pesquisa, que são pessoas que já trabalham com HPC há muito tempo, que já têm muita experiência. Essas pessoas sabem, muitas vezes, até melhor do que eu, o que elas precisam. Elas conhecem muito bem, elas já trabalharam seus modelos, já começaram a trabalhar com inteligência artificial, provavelmente há uns 10 anos atrás, quando a NVIDIA, há 15 anos atrás, quando a NVIDIA começou a fazer treinamento de CUDA no Brasil, mais ou menos 2015, essas empresas já trabalhavam, começaram a trabalhar. Então, eles têm um grande conhecimento nessa área. Eles sabem exatamente onde estão os dados, eles sabem o que eles querem alcançar, aonde eles querem chegar, e, muitas vezes, eles já chegam para mim com uma infraestrutura já bem definida do que eles precisam. A gente só vai ajudá-los a construir aquela solução. Em compensação, tem o outro lado, que é o lado de enterprise, que são as empresas, de um modo geral, que sempre usaram a TI como uma forma de atender a um cliente final, ou então a uma solução interna da própria empresa, que essas empresas de enterprise, de um modo geral, de uma hora para outra, eles receberam, muitas vezes, uma orientação. Olha, a partir de agora, você tem que implementar AI no seu departamento, e a pessoa nem sabe o que ela vai fazer, nem sabe o que ela tem que fazer, ou qual é o problema que ela quer endereçar. E quando a gente começa a perguntar um pouco mais, então eles chamam a gente quer comprar uma solução de AI. Mas qual é o teu problema? Aí a pessoa começa um pouco a gaguejar, ela não sabe dizer exatamente o que ela quer atingir com aquela solução. E quando ela sabe, aí quando você começa a fazer perguntas um pouco mais básicas, assim, mas você tem os dados, seus dados estão aonde, seus dados são dados... Aí você começa a ver que os dados estão completamente desestruturados. Tem dados num departamento, dados do outro, um departamento não fala com o outro, um está em fita, o outro está em... Ainda tem dados em disquetes antigos, em CDs, e ele não consegue... E muitas vezes na área de bioinformática, né, que tem essas ônicas todas, né, metabiônica e metabolônica e essa proteônica, os departamentos são isolados e cada equipamento desses gera dados num formato. Então, eles querem construir uma solução, mas os dados de um não falam com os dados do outro, e eles não conseguem construir uma base de dados. E não existe inteligência artificial sem dados, não é? A gente sabe que a base são os dados. Quanto mais dados, é melhor. Então, eu vejo essas duas vertentes bem distintas, e o que embasa isso tudo é a necessidade de uma infraestrutura de água, que é raríssimo aqui no Brasil. Hoje em dia, a gente vê 99% dos data centers no Brasil são a ar, refrigerados a ar. E os novos aceleradores que a gente vê hoje em dia, tanto da NVIDIA, quanto da AMD, quanto da Intel, são aceleradores que demandam água. Conta para a gente só a sigla da água. DLC, né? DLC, que significa? Direct Liquid Cooling. Muito bem. E aí, como vocês viram, tem várias questões aqui sobre problemas que vocês encontram, tem caminhos e situações, mas
todo problema tem uma solução. Então, quais são as soluções que vocês trariam para a gente? E como que vocês... A gente precisa de uma solução desde que a gente esteja com um parceiro, né? Nada como tu chamar a Kayak também para estar com vocês. Assim, a solução a gente desenha em cima da demanda do cliente, seja instituição pública ou empresa privada, em função do orçamento, né, e da infraestrutura que ele tem. Então, assim, a gente precisa fazer um quebra-cabeça e, às vezes, uma mágica para encaixar tudo isso dentro do recurso disponível. Sempre o grande limitador é o recurso financeiro, porque são equipamentos extremamente caros, não é? Para você entrar na IA, você tem que colocar bastante dinheiro. Aí. Conta para a gente quanto custa mais ou menos esses supercomputadores que vocês entregam. Esses partem de $1 bilhão, mais ou menos. Então, mas para a gente começar um cluster computacional em IA, eu imagino que entre 500 e $1 milhão a gente consiga, né, Mônica, montar uma estrutura inicial aí, para aquisição FOB, Estados Unidos. Perfeito. Mônica, conta para a gente, o que você acha importante destacar quando a gente está pensando em soluções? Já que a gente viu o problema, o que tem de soluções aí que a gente merece atenção? Eu acho que você tem que, conforme o Daniel comentou, você tem que ter tudo baseado, obviamente, na verba que você tem, não é? A gente tem soluções que você pode começar uma IA com um servidor de hack, que você, com $50 mil, você pode adquirir um servidor com acelerador e começar a fazer um treinamento, começar a fazer um modelinho próprio. O seu cientista de dados, ele pode começar a trabalhar num servidor único, como muitos professores, às vezes, nos solicitam. E essa solução é escalar, não é? Você vai começar num servidor a trabalhar, vai fazer um treinamento naquele servidor, você logo vai perceber que falta lugar para você armazenar esses dados, porque essas GPUs, elas cospem muitos dados, numa velocidade muito alta. Se a gente está falando de 1, 2, 8 GPUs, como é que essas GPUs estão configuradas, se estão no PCI, se estão no HGX. Então, assim, dependendo da arquitetura da máquina, elas cospem muitos dados. Então, você precisa de um storage. Senão, você vai botar esse processamento aonde, não é? Então, você tem que definir um storage, você tem que definir um servidor. À medida que o treinamento vai melhorando, você vai fazendo o treinamento, vai realimentando o sistema e vai melhorando o seu treinamento, você vai precisando de mais GPUs, de mais hardware. Então, nós temos soluções que começam desde um servidor com acelerador, ou a gente tem soluções, como estava aqui na nossa tela há pouco, essa daí, que é o El Capitan, são soluções de exaflops de performance. Exaflops é 10 elevado a 18, para a gente ter ideia. Um flop é uma operação de ponto flutuante por segundo. Um exaflop é 10 elevado a 18, para você ter ideia. É o segundo computador mais rápido do mundo. Então, existe uma lista que chama a lista do Top 500, que eu não sei se vocês estão familiarizados, mas quem conhece essa lista, entre os top 10, que são as 10 máquinas mais velozes do mundo, a HPE tem 6 máquinas no top 10. E é a empresa que mais tem máquinas no top 500. Então, são máquinas de exaflops, não é? Então, a gente tem soluções desde pequenos servidores até soluções de exaflops, passando pelos pods. Pods são Performance Optimized Data Center, que são containers físicos, containers, que já vem pronto ali dentro com toda a sua infraestrutura, seus racks, seus servidores, infraestrutura de água, no-break, UPS, se for o caso, gerador, se for o caso. Ele vem pronto, ele é fabricado na Suíça, ele vem de lá pronto, chega no teu local de instalação. E complementando o que a Mônica falou, acho extremamente importante dizer que a tecnologia é a mesma, independente do tamanho da máquina. Então, uma máquina de menor porte, que nós fornecemos aqui no Brasil, tem a mesma tecnologia e o mesmo suporte técnico do time. Eu vou fazer um bate-bola bem rápido agora, para a gente cumprir o tempo, que a gente viu quais são os problemas, a gente passou para soluções. O que a gente precisa nessa jornada entre problema e solução? Quais são os elementos mais importantes? Eu acho que o principal de tudo é ter um time completo, capacitado, para poder, desde o início, desenhar essa infraestrutura dentro do recurso disponível e fazer esse fornecimento de forma adequada. Quando eu digo forma adequada,
A gente está falando, por exemplo, de instituições públicas. Normalmente, essas aquisições são executadas diretamente da nossa companhia, nos Estados Unidos. A instalação é extremamente importante, toda essa transferência de conhecimento. É muito importante isso, para que seja usado, utilizado de forma adequada o equipamento. Bate bola, vai, Mônica. Posso complementar aqui? Então, e lembrando que, sempre lembrando, tendo em mente que AI é uma faixa da computação de alto desempenho. Então, se eu sou cliente e eu vou adquirir alguma coisa, eu vou pensar em adquirir alguma coisa de uma empresa que tenha tradução em HPC no mercado. Não é só HPE, tem várias empresas que têm tradições. A HPE está no mercado há mais de 50 anos, mas tem outras empresas também que têm muita tradição no mercado de computação de alto desempenho. Eu não ia me aventurar num principiante em AI, porque AI não surge do nada. AI surge de uma computação de alto desempenho, de uma infraestrutura de água, de uma rede de alta velocidade, de uma conexão muito rápida entre storage e CPU. Então, tudo isso são fatos que eu iria levar em consideração se eu fosse pensar em adquirir uma infraestrutura de AI. Perfeito. Eu projetei aqui, ó, tem algumas imagens que vocês viram das entregas do material. E aí acabou nosso tempo de discussão aqui no palco, mas eu tenho uma pergunta para vocês que eu já vou dizer que vale brindes e vai valer quem falar mais alto aí. Então, olha aí, ó. Não é só um, né? O pessoal da Caiaque disse que pode ser até 4. Olha aí. Então, quem falar mais alto, as 4 vozes mais alto, vai levar brinde. E a pergunta é bem fácil, gente. Qual que é o parceiro que você deve buscar para garantir que sua organização manterá a soberania de dados com eficiência e segurança? Olha aí, ó. Muita gente respondeu, hein? Olha aí, ó. Quem falou mais alto aí, viu? Ó, a Giovana ali levantou a mão, aqui eu ouvi também. Ali, ó. Ali, então pronto. Depois pega aqui no canto do palco pra gente. Quem ficar sem brinde pode passar no stand e receber lá, né? Onde está o stand, Daniel? É o 9, né? É o stand 9, bem próximo ao palco de negócio aqui Exato. em cima. Então, muito obrigado, Daniel, Mônica, por dividir essa jornada com a gente. Visitem nosso stand, obrigado, gente.